Extra, olha o Jornal do Globo Esporte, tudo sobre o clássico Grenal. Mas tá faltando uma coisa, né? E a manchete? Será que a galera me ajuda? E a manchete extra, muito boa tarde, está começando o Globo Esporte. A Milena deixou no ar ali, ó, em aberto. Daqui a pouco a gente vai ver o que os torcedores trouxeram de manchete para definir esse 0-0 de muito pouca qualidade do Clássico Grenal. A gente vai ouvir jornalistas pelo país e o que nos outros lugares do Brasil disseram sobre isso. E logo de cara, já que tem que falar de Grenal, gente, é óbvio que ele está chegando. É isso. Com sua manchete, seu Maurício Saraiva. Eu tinha duas. Tarde. Tinha duas? Escolhi uma. No jornal só pode botar uma manchete, então vamos ver a manchete do Maurício. A que era que eu não vou botar é credo. Podia ser uma palavra só, né? Mas escancara a realidade é ainda pior. Porque nós tivemos uma qualidade ruim no jogo individual e estratégias equivocadas e mal praticadas. Escancara a realidade é a manchete. Eu vou trazer a minha manchete também, tá? Se eu pudesse escolher, assim, se eu fosse a dona do jornal, o que eu vou botar na capa? Se pelo menos tivesse um golzinho. Sabe por quê, Maurício? Eu acho que a falta de gols, há 5 anos, um Grenal não terminava no 0-0. E eu acho que o que já é ruim fica ainda pior. Claro que sim. E ganha o tamanho que ganha, né? Do futebol ruim, porque não tem uma bola na rede. Se tivesse uma, talvez a conversa fosse outra. Comentarista tá padrão FIFA. Impressionante, né? Bom, e as manchetes do que vem por aí nessa semana, tá? Já a gente repercute mais manchetes e entra e mergulha no clássico, mas ele é um divisor de águas. Ele muda o que Grêmio e Inter tem pra semana. E a Valéria Possamay e a Mariana Dionísio estão aqui pra fazer. Vamos de manchete, gurias. Antes de qualquer coisa. Valéria, manchete de Grêmio pra gente, manda. Pro Grêmio, o Grenal fica pra trás porque a Sul-Americana tá, ó, batendo a porta. E que já abriu um pouquinho, ó, já tá olhando pra dentro a Sul-Americana ali. Mari, e de Inter, dá a tua manchete aí, rapidão, vamos ver. Parafraseando Maurício Saraiva, a semana pós-Grenal é de copo meio cheio e meio vazio pros colorados. Tem o copo Obrigado, metade cheio, metade vazio. Valeu, Mari. Bom, vamos começar com a Valéria, então. Vamos. E vamos começar projetando, né? Porque pro Grêmio, especialmente, essa virada de chave tem que vir mais rápido, Valéria. Vamos lá, depois da manchete, me conta aí o que o Grêmio já tem que pensar agora. Oi, Alice, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. É necessária essa virada de chave porque o Grêmio já volta a campo amanhã pela Copa Sul-Americana, recebe aqui na Arena o Deportivo Riestra da Argentina. É segunda rodada, a estreia inclusive dos tricolores jogando em casa na competição, só que o Grêmio já vive uma fase bem complicada na tabela, porque estreou com derrota contra o Montevideo City Torque na Argentina, então precisa se recuperar, porque nesse momento é o lanterna da Copa Sul-Americana. Só que aí vem um outro problema, um outro desafio. O técnico Luiz Castro teve apenas 2 treinamentos para definir esta escalação. E tem uma situação bem complicada, porque ele falou, inclusive depois do Clássico Grenal, sobre essa situação do calendário. São muitos jogos e pouquíssimo tempo para treinos. Então tem que resolver esta equação. E com relação a este time, Alice, não está descartado, por exemplo, que por conta dessa sequência de jogos tem também o desgaste dos jogadores. Então alguns titulares poderão ser preservados, mesmo diante dessa necessidade que o Grêmio tem de voltar a vencer, já que a sua última vitória, inclusive, foi há quase 1 mês. Então, um desafio e tanto para o Grêmio que depois do jogo de amanhã já volta a campo no sábado contra o Cruzeiro fora de casa, aí é Campeonato Brasileiro, então é um calendário bem desgastante e grandes desafios para o Grêmio, viu, Alice? Tem grandes desafios, tem pressão pro lado tricolor, a gente vai falar muito disso na semana. Agora a Mari veio com uma manchete colorada de copo meio cheio e meio vazio. Adorei. Ao mesmo tempo, isso eu nunca ouvi o seu Maurício falar. Explica melhor aí, Mari, faz favor. Tô curioso. O Inter, diferente do Grêmio, tem de novo aí uma semana livre para treinar, né? O próximo compromisso é no domingo contra o Mirassol, aqui no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Agora explicando aí essa frase do Maurício, a questão dos copos, né? Esses 2 sentimentos dos colorados depois do clássico. Primeiro a parte negativa, o copo meio vazio, porque o Inter entende que podia ganhar esse clássico, né? Dava para ganhar, o Inter lamenta muito as chances criadas que foram perdidas, claro, foram poucas chances, mas o Inter lamenta e também lamenta ter perdido a oportunidade de melhorar
na tabela. O Inter aí tem a mesma pontuação do rival, né? Queria passar à frente e também melhorar a campanha como mandante. O Inter, com esse empate, segue sendo um dos piores mandantes do Brasileirão. Tem só uma vitória em 6 jogos disputados. Agora, a parte positiva, o copo meio cheio, é em relação à zaga, porque foi mais um jogo que o Inter não sofreu gols. E, aliás, a dupla Mercado e Félix Torres foi bastante elogiada, porque não sofreu sustos aí em relação ao ataque tricolor. Alice, Maurício. Obrigada, Mari, pelas informações. Maurício explicou, né? O copo por um lado, ele cheio, por outro, meio vazio. Agora, esse Grenal é sobre quem sofreu menos, né? Acaba sendo um copo meio cheio, quem sofreu menos. O que o torcedor pode pensar a partir desse Grenal tão ruim? É por isso que a gente ainda está na segunda-feira falando do Grenal de sábado, porque ele é uma realidade que escancara a realidade. Que projeto que vem por aí? Isso. Por exemplo, o que vem por aí? Qual é a realidade do Campeonato Brasileiro? Tabela. Internacional e Grêmio estão no mesmo lugar, a segunda página. Mesma pontuação, 13 pontos, e a diferença é o saldo. Isto não é uma posição boa, e sequer uma posição distante do Z4, porque 13 pontos para 17 pontos, a proximidade ainda é muito perigosa. Bom, vamos agora... para 10, né? De 10 para 13. Onde são 3 pontos em relação ao Cruzeiro, que é o 17º. 3 pontos acima do Z4. Bom, agora olha aqui, essa aqui. Esse número aqui, ele é muito triste pra gente, porque Grêmio e Inter nos acostumaram a grandes momentos e grandes conquistas, perfeito? Pois bem, Grêmio e Internacional somados têm 26 pontos, que é a pontuação do líder do campeonato. Nós temos que somar os nossos dois gigantes para chegar na pontuação do Palmeiras. E o detalhe, a campanha do Palmeiras ainda é melhor porque ele tem mais vitórias do que o Grêmio e o Internacional. 2 delas sobre o Grêmio e sobre o Internacional. Agora tem uma terceira tela que sinaliza o quanto nós temos dificuldade para projetar um futuro mais sorridente. Nós tivemos num Grenal de 99 minutos e 30 segundos, tempo total do cronômetro, 44,59 vão para 45 minutos de bola rolando. Isso até na minha matemática dá menos do que a metade. Mas o vendedor de facas diria, não é só isso. 115 paralisações. Isso é um não jogo, Alice. E escancara a nossa realidade. Escancara a nossa realidade e um Grenal que foi absolutamente pobre, Maurício. Desses 44 aqui, se tu tenta buscar alguma coisa para mostrar, fica difícil. Tanto é que o nosso editor trabalhou 1 minuto e meio, foi o Claudinho, se é que deu 1 minuto e meio para 3 lances que a gente vai botar aqui. Vamos lá? O que dá para destacar, né, desse 0 a 0. É o que tem de chance para chamar de chance de gol, tá? Aqui há um erro do Gustavo Martins, que fez uma atuação ruim, muito longe do seu padrão. Alan Patrick faz sua melhor jogada e o Borré desperdiça a chance num milagre, numa defesa de goleiro de seleção, que é o Everton. Essa aqui, pra mim, é a maior chance do jogo inteiro, tá? Mas há uma segunda chance, que aí é do Grêmio, que é o Noriega batendo no gol e o Rocher, goleiro de seleção uruguaia, fazendo uma defesa. O Nardoni, desequilibrado, perde no rebote o que seria o gol. E uma segunda chance colorada, ela é de muita dificuldade pro centroavante Alejandro, porque ele não tem orientação espacial. Ele, para buscar a bola que tá muito alta, ele não consegue ver onde é que tá o goleiro, onde é que é o canto, e acaba por desperdiçar. 3 chances, Alice. Não, a gente está acostumado a mais que isso. Não tem como. Bom, o que também vale destaque do jogo ainda é a expulsão do zagueiro Vieri. É um papo de 43 já do segundo tempo. Jogo lá na frente. Aí o jogador do Grêmio perde o domínio da bola e aplica esse rapa aí no Thiago Maia. Isso é expulsão para multa, né? Exatamente. O Grêmio ficou 7, 8 minutos jogando sem um zagueiro, já não podia trocar ninguém. A falta é inqualificável. Isso é de multar. Botou na rua direto, né? Ele que não enfrenta o Cruzeiro no sábado que vem. É a expulsão, assim, clássica. Nem pensou o juizão, não teve jeito. Bom, a gente começou o programa pedindo para os torcedores criarem manchetes, né? Que manchetes dariam pro Grenal? Eu mandei a minha, o seu Maurício mandou a dele. Pode vir na grua aqui. E olha essa foto, talvez ela represente muito. Estava na capa do jornal para ver o que os torcedores iam trazer de manchete. Vamos ver. A peleia foi braba. É isso aí. Um jogo de várzea. Cansativo. É vida mesmo muito difícil. Não fiquei sabendo como que foi. Nem sei o que te falar. O Grenal feio. Foi um jogo baixo, sim. Não queríamos isso. Nem sei o que te falar. A gente tem uma imagem que talvez ilustre mais ou menos o que foi o Grenal. Tu concorda ou não? Eu estou de acordo consigo. O jogo não foi bem jogado. Se tu pudesse me dar uma manchete pra esse jornal, que manchete que tu daria? Quem sofre é a bola. Quem sofreu foi a bola. Acho que seria a manchete. A bola sofre, mas o torcedor sofre também. Não, sempre, né? Eu ainda mais, tá bem ruim, né? Muito ruim, tá bem ruim. Tu venderia bem esse jornal? Me conta. Olha, acho que não. Não aconteceu, foi um jogo
Foi um jogo tibio, foi um jogo frio, que havia sentíamos que podíamos dar um pouco mais. Mostra pra lá pra câmera a tua manchete. A peleia foi braba. É isso aí. Muita disputa, pouco gol. Aí perde a graça se eu fazer aqui. Sem palavras. Sem palavras. Me explica um pouquinho mais essa manchete aí. Sem palavras, né, gente? Um dos piores grenais da história, poderia botar isso também, né? Dava pra botar essa. Mais chamativo até, né? Quando eu vejo que eu paro pra assistir o jogo com ele, eu falo, pelo amor de Deus, isso aí é uma vergonha. Um jogo de várzea, cansativo, horrível de ver. Expectativa zero. Poderia ter sido pior, poderia ter perdido. Não, mas acho que a expectativa zero é... A expectativa zero foi... Fechamos na manchete, então? Na manchete, expectativa zero. Precisa mudar técnico ou ainda não é o momento pra isso? Não, ainda não é o momento. É o elenco que não quer jogar. O plantel é bom, mas estão com preguiça. Nem sei o que te falar. Eu acho que tanto o Inter quanto o Grêmio, assim, os dois, tem que cuidar, porque a chance de cair é grande. E aí, qual seria a tua manchete? Qual é a tua manchete? Expectativa sub-zero, diria o seu Maurício. Tem cerveja gelada sub-zero, foi a expectativa do jogo. Bom, óbvio que o Grenal sempre repercute fora do Rio Grande do Sul, né? Porque é um clássico que vai além fronteiras. A gente separou alguns comentários de jornalistas que estão em outros lugares do país e estão olhando aqui para o nosso clássico em que a bola sofre, e eles trazem o seguinte: olha o Carlos Eduardo Mansur, clássico se ganha, não se joga, como se fosse possível ganhar sem jogar. O que ele quer dizer é realmente não teve jogo. Pode passar para o próximo. A gente tem aí o Sérgio Xavier Filho, que diz o seguinte: eu já vi grenais horrorosos e olha que eu vi muitos. Boa parte dos piores grenais que eu vi foram de pura patifaria. Jogadores tentando enganar a arbitragem, times fazendo antijogo. Hoje não. Hoje a turma até queria jogar. O problema foi outro. Ruindade absoluta, constrangedor. Sérgio que é gaúcho. Ele que é gaúcho, né? Mas é comentarista do Grupo Globo, tá lá no Rio de Janeiro. E olha a Jéssica Sescon. A sorte do Grêmio é que o time do Inter é muito limitado. E a sorte do Inter é que o time do Grêmio é muito limitado. É sofrência, seu Maurício. Pronto, tá explicado. Tá explicado, né? São comentários que dizem bastante sobre o nosso sentimento aqui de pessoas que já não estão mais aqui nos pagos. Bom, depois dessa repercussão vem a reflexão, né, gente? O técnico Luiz Castro largou umas verdades aí, logo depois do clássico. Vamos ouvir. Nenhuma casa cresce em 15 dias ou um mês e vai lá a gente viver dentro e não há hipótese. O projeto demora tempo a fazer. Eu sei que queria toda a gente que fosse diferente. Eu também quero que seja diferente. Eu também quero resultados. Mas não existe isso. Por muito que vocês vendam a ideia de que o Grêmio está pronto para conquistar resultados, vitórias, o Grêmio não está pronto para isso. Acabou. Já disse isso várias vezes e volto a reafirmá-lo. Agora, se há alguém que consiga fazer isso, pois as pessoas encontrem-se alguém. É um tom fortíssimo, Maurício, e com clareza. O Grêmio não está pronto para coisas grandes. Essa ata nós dois fechamos com o Luiz Castro. A questão toda, senhoras e senhores do Conselho, é que não estar pronto não significa estar tão atrasado. E de onde é que eu tiro o atraso? Não é só da atuação ruim do Grenal. Eu tiro o atraso perdendo para o Torque City, ou City Torque, você escolhe, e empatando com o Remo na Arena. Isso aqui é atraso, não é não estar pronto, são coisas diferentes. De parte a parte tem treinadores, obviamente, né, com nervos à flor da pele depois do Grenal. Claro, o Pesolano ficou mais ressentido. Defesa do seu trabalho. Né? Vamos ouvir o que ele disse. Então, estamos procurando impor nossas ideias de trás para frente. Não deixar tudo livre. Se antes os adversários tinham uma chance muito clara, hoje já não tem. Agora precisamos criar mais oportunidades. Pressionar o rival em bloco alto, mas isso vai melhorando. Mais importante é o que eu falei, ser um time e seguir somando. Nós precisamos somar pontos. Mas nós saímos com raiva hoje, não só por não poder dar outra coisa para fora, mas também por não ter ganhado o jogo. O Inter que não vai bem em casa, né, Maurício? Ainda tem esse elemento. Dos piores mandantes, mas aqui entra um detalhe, que foi desaproveitado pelo Pesolano e pelo Inter de modo geral. Se você tem uma semana inteira para trabalhar, para fazer plano A e plano B, e o seu adversário joga no meio da semana tendo viagem, portanto perdendo 2 dias de treino, mais o desgaste, o Internacional deveria ter sido mais intenso, mais propositivo, mais capaz de encurralar o Grêmio. O Inter desaproveitou uma semana de trabalho e isso lhe custou 2 pontos no Beira-Rio. Agora, se ganhar do
Mirassol, terá feito 4 pontos em 6, é uma campanha segura. É isso aí. Bom, vem uma grande semana pós-Grenal. Esse Grenal é divisor de águas, sem dúvida, do que vem pela frente na Sul-Americana, pro Grêmio, no Brasileirão, pros dois. Seu Maurício, muito beijo. Bem, meu comentarista, muito bem. Hein? Ele vai pro Sala de Redação, beijo. Lá na Rádio Gaúcha. A gente continua aqui junto. Olha, aquele empate em 0-0 entre Grêmio e Internacional, aquilo foi bem mais do que só um jogo ruim, né? Foi um verdadeiro sinal de alerta. A frustração da torcida foi gigante e começou a levantar um monte de perguntas sobre para onde o time está indo sob o comando do técnico Castro. Então hoje vamos desconstruir essa tática por trás do resultado e ver o que ela pode nos dizer sobre o futuro do Grêmio. E essa frase aqui, do jornalista Chico Barcia, ela resume tudo, né? É exatamente o sentimento de quem parou para assistir aquele jogo. Foi uma partida, assim, difícil de assistir, que deixou um gosto amargo e, principalmente, muitas dúvidas no ar. Mas, afinal, por que foi tão ruim assim? Para a gente conseguir entender o cenário completo, vamos passar por 5 pontos principais. A gente começa falando da performance, que foi bem preocupante. Depois a gente entra na aposta tática do Castro, tenta entender por que não deu certo, ouve os argumentos do treinador e, por fim, damos uma olhada no tal projeto de longo prazo do clube. Ok, primeiro ponto. A gente precisa encarar a realidade. A qualidade do jogo foi baixíssima e a atuação do Grêmio, e especificamente, acendeu uma luz vermelha bem forte. A verdade é que, em campo, o Grêmio simplesmente não conseguiu construir uma jogada. A bola ia e voltava para o adversário o tempo todo, sem nenhuma criatividade, sem ataque. Foi uma atuação que, resumiu perfeitamente a frustração do momento. E o mais curioso aqui é ver como os problemas estão todos ligados. É um efeito dominó. O time abusava do chutão. Com isso, claro, perdia a segunda bola e sem a segunda bola não tinha como manter a posse. Resultado, os pontas não conseguiam jogar e os atacantes ficavam lá na frente completamente sozinhos. Foi uma falha geral do sistema. E esse número aqui, ele mostra o tamanho do problema. Não foi só um clássico ruim. Esse resultado, na verdade, faz parte de uma sequência que já está bem preocupante. É só uma vitória nos últimos 9 jogos. A situação é mais séria do que parecia. Certo. Vamos agora para a tentativa de solução. Como o time nessa má fase toda, o técnico Castro fez algo que muita gente pedia, que era uma mudança tática bem grande. E a mudança foi radical, hein? O Grêmio saiu daquela linha de 4 defensores para um sistema com 3 zagueiros, com o volante Noriega fazendo essa função de recuar. Nas laterais, os alas é que dariam a amplitude, o avanço, e os pontas, tipo Amuso e Tete, deveriam fechar mais pelo meio, jogando como uns meia-pontas. A ideia, no papel, era povoar o meio-campo e se defender com mais segurança. A teoria parecia boa, né? Mas na prática, foi um desastre. Então a pergunta que fica é: se a mudança era o que todo mundo queria, por que falhou de um jeito tão óbvio? A resposta é bem direta. A execução foi péssima. A estratégia em si, o desenho tático, talvez não fosse o problema. O problema foi a incapacidade total do time de colocar aquilo em prática. Faltou tudo: entrosamento, precisão e, principalmente, entendimento das novas funções. Se a gente for analisar mais a fundo, os pontas não foram nem pontas nem meias. Ficaram ali, perdidos no meio do caminho. Com isso, o Grêmio perdeu completamente a profundidade pelas laterais e, ao mesmo tempo, também não conseguiu criar nada pelo centro, onde o Inter estava muito bem posicionado. E o Tete, que deveria ser uma peça-chave, teve uma atuação muito apagada. Foi quase como jogar com 1 a menos. Agora, vamos olhar pelo lado do técnico. Depois do jogo, o Castro deu algumas explicações bem importantes sobre o contexto em que essa mudança toda foi feita. E aqui estão as palavras do próprio Castro. Ele foi bem direto. O time não teve tempo para treinar essa formação nova. A equipe só viu o sistema em vídeo, sem treinar em campo. E essa falta de preparo ficou escancarada no jogo, né? O dilema é muito claro. Com um jogo atrás do outro, a cada 3 dias, o foco principal da comissão técnica tem que ser a recuperação física dos atletas. Simplesmente não sobram dias para implementar e refinar um sistema tático complexo como esse. Ou seja, foi uma mudança feita totalmente no improviso, na base da necessidade. Com tudo isso na mesa, a gente precisa olhar para um quadro maior. A discussão vai além de um único jogo, de uma tática. Tem a ver com a visão do clube para o futuro. Tanto a diretoria quanto o técnico defendem um projeto de longo prazo. A aposta é em construir uma base sólida para o futuro, mesmo que isso signifique, sacrificar alguns resultados agora e ter que aguentar essa instabilidade no presente.
E esse compromisso com o projeto parece ser para valer. O contrato do Castro vai até o fim de 2027. Isso é um sinal bem claro de que o clube quer quebrar aquele ciclo de demitir técnico rápido, que é tão comum no nosso futebol. E além do tempo de contrato, tem um compromisso financeiro gigantesco. A multa para rescindir com o treinador gira em torno de 40 milhões de reais. Ou seja, mandar ele embora não é uma decisão nem um pouco simples, nem barata, o que reforça essa aposta no trabalho a longo prazo. Essa citação resume bem a defesa pela paciência. A contratação do Castro não foi um acaso, foi uma escolha pensada por um treinador que é conhecido justamente por construir projetos. A questão agora é que o clube e a torcida precisam dar o tombo que esse tipo de processo exige para dar resultado. E a gente termina com essa pergunta no ar. Entre um presente tão frustrante e uma promessa de futuro, será que a paciência é a única estratégia que resta? A resposta para isso, com certeza, vai definir os próximos anos do Grêmio. Obrigada pela companhia nesta análise